Um anjo estava aprisionado, então pedia ajuda para um humano que estava ali. Então ele dizia que aquilo era impossível, um humano ajudar raças alternativas. Afinal de contas, eles travaram uma luta feroz por décadas. Mas por que ninguém se lembrava do mundo real? No passado, demônios, elfos, anjos, dragões e humanos travaram uma guerra feroz. E por isso, existia uma agência que trabalhava para proteger a humanidade. Eles eram encarregados de observar o cemitério onde os demônios foram selados. Se por acaso um único demônio chegasse a escapar, seria uma catástrofe enorme. Na Urza, a sede da Agência de Proteção da Humanidade, Kai treinava com um monstro do tipo dragão, mas a diferença que existia entre eles era grande demais. Então sua amiga desligava a simulação e dizia que se ele fosse vivo durante a guerra, o nome dele estaria cravado na história, como o do Profeta Cid. O Profeta Cid foi o humano que lutou contra os 4 heróis das outras raças, usando a espada brilhante que lhe foi dada pelo deus profético Asla Solaka. Ele saiu vitorioso. Porém, não existia nenhuma evidência que esse profeta realmente existiu. Depois de um tempo, Kai sai para fazer compras com sua amiga de infância chamada Jimmy. Ela queria presentear seus amigos, pois ela havia sido promovida e ficaria 2 anos sem ver eles. E depois desses 2 anos, eles provavelmente deixariam de fazer parte da agência e se tornariam civis normais. Depois de fazer as compras, Ginny e Kai estavam conversando sobre quando o Kai era criança. Ele havia se perdido no cemitério dos demônios e saiu de lá dizendo que tinha visto a espada do profeta Cid. Kai dizia que era verdade, porém ele não contava para ninguém, pois ninguém acreditaria nele. Ginny dizia que tinha algo para falar com Kai, quando de repente a realidade começava a ser distorcida e ao fundo aparecia uma voz dizendo: reencarnação mundial ativada, executando a substituição do mundo. E de repente Kai estava em um mundo completamente destruído, e do nada aparecia um demônio e começava a atacar ele usando magia. Porém, Kai usava seu equipamento e suas balas criadas a partir da magia élfica. Eles travavam um combate de certa forma equilibrado, mas no final, Kai usava uma bala draconiana modificada que se reproduz a magia das feras míticas e consegue vencer aquele demônio. Aquela foi a primeira vez que Kai lutava de verdade e ele ficava feliz por conseguir derrotar um demônio. Então de repente, outro demônio aparecia e perguntava o que era Kai. Afinal de contas, deveria ser impossível para um mero humano derrotar um demônio. Então o demônio entendia que aquele humano era perigoso e se preparava para atacá-lo, mas Kai era salvo por outros humanos. Porém aqueles humanos eram os amigos de Kai, porém eles diziam que não se lembravam dele. Kai então dizia que eles eram da mesma agência de proteção à humanidade. Porém a menina chamada Saki dizia que eles eram membros da resistência. Porém, Kai não entendia o que ela estava falando. Eles explicavam que houve uma guerra santa, chamada de Guerra das 5 Raças, e a humanidade foi derrotada. Aquilo foi há 30 anos. Agora a humanidade vivia escondida. Eles levam Kai para o subterrâneo, uma cidade humana onde eles se escondiam e se preparavam para lutar contra as outras raças. Então Kai perguntava sobre o profeta Cid, e eles diziam que não o conheciam. O profeta que havia derrotado os 4 grandes heróis das outras raças havia deixado de existir. Então a tropa principal chegava à cidade. Eram eles que comandavam a resistência. Então Kai perguntava se ela não o reconhecia. Afinal de contas, eles estavam fazendo compras até pouco tempo, mas ela também não se lembrava dele. Ele perguntava por que ela estava vestido como um homem. Ele dizia que ela havia dito que iria superar o pai dela como uma mulher, mas ele era parado por um membro do esquadrão. Acho que nesse momento já ficou claro para todo mundo que a linha do tempo foi alterada, né? Agora só precisamos descobrir o que causou essa alteração toda. Um tempo depois, Kai dizia que não importava quantas vezes ele olhasse o registro, não tinha informação nenhuma, nem sobre ele e nem sobre o profeta Cid, mas não entendia se a humanidade perdeu a guerra e o profeta Cid não existia, porque existiam cemitérios para selar as 4 raças. Ele pedia o carro emprestado e ia até o cemitério. Chegando lá, ele via que a pedra de bloqueio havia sido retirada. Ele entra lá dentro e vê a espada brilhante do profeta Cid que ainda estava lá. As lendas de Cid
eram realmente verdadeiras. Kai pegava a espada brilhante e ela teletransportava ele para outro lugar. E aqui a gente volta lá para a cena do começo do episódio. E aqui se encerra o episódio 1, intitulado O Garoto que Foi Esquecido pelo Mundo. Bom, eu não sei vocês, mas eu achei esse primeiro episódio extremamente interessante. E eu com toda certeza vou continuar acompanhando esse anime. E se você gostou e quer que eu continue trazendo ele aqui pro canal, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. E o nome do anime vai estar na descrição para quem quiser acompanhar também. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!